poderia-se ter dito, se o PS não conseguiu ganhar nem depois da Troika, quando é que pode ganhar? E ganhou várias vezes, depois de 2015. Mas em 2015 perdeu. E ninguém estava à espera. Em 2014, ninguém em Portugal diria que o PS não ia ganhar as eleições. E perdeu. Portanto, estas coisas, em política as coisas mudam muito. Mas eu concordo com o Sebastião que se o PSD não ganhar estas eleições, vai enfrentar uma crise terrível. Mas nós estamos aqui para falar do PS, não é do PS. Não, mas também podemos falar do PS. Não, mas eu quero falar do PS. Então, mas deixa-me perguntar-te uma coisa. Eu quero falar do PS. Não, sim, e é isso que eu te digo. Acho que a minha pergunta vai dar-te essa oportunidade diretamente. Lendo os teus artigos e as posições públicas que tens tomado, quer na Rádio Observador, quer nos colunas e nas várias intervenções, tu advogas e explicas que devia haver uma mudança do socialismo, ou seja, devíamos virar a página do socialismo. E a minha questão é porque é que isso não me parece uma coisa evidente ao fim de 8 anos? Porque é que a sociedade... Bom, vamos tratar de vários temas. Porque é que eu acho que devia haver um virar de página? Porque, e voltando agora à questão dos candidatos, a Marta disse temos uma nova etapa. Mas quer dizer, eu acho que é quase indiferente qual deles será candidato. Porque o problema é o PS, não são os candidatos. O PS atingiu um ponto que precisa de uma cura da oposição. O PS, neste momento... Isso mesmo dentro do próprio PS haverá quem ache isso... Aliás, era bom para o PS, de certo modo, para se perder estas eleições. Porque o PS é um partido que está viciado no poder. O PS não é capaz de ver sem poder. Criou e isso também explica porque é que nas sondagens não vão muito abaixo. Porque há um eleitorado fixo do PS que aconteça o que acontecer... Esse eleitorado, quando vai votar, não está a pensar se o partido se confunde com o Estado, se o PS comete erros, se o PS é incompetente. Está a pensar nos seus interesses pessoais, os seus interesses até financeiros. E sabe, ou julga saber, que com o PS tem algumas coisas garantidas e tem dúvidas em relação ao PSD. E isso explica também as sondagens. Mas eu também não levo muito a sério as sondagens. E vou explicar porquê. Em 2015, até 2 semanas antes das eleições, o PS estava à frente em quase todas as sondagens. Perdeu-as com 8 pontos de diferença. Eu lembro, eu trabalhei na campanha... Na altura eu trabalhei a notar muito nas sondagens uma aproximação. Mas eu trabalhei na campanha de Carlos Moedas. Ele chegou a 20 pontos atrás de Fernando Medina e ganhou as eleições. Mesmo nas últimas eleições, e aqui o PS é que foi prejudicado pelas sondagens, ninguém dava maioria absoluta ao PS. Ninguém, nenhuma sondagem. E tiveram. Portanto, mas, as sondagens valem. Essa sensação de que há um eleitorado que está viciado no Partido Socialista, como é que se dá a volta a isso? Porque é que a direita não tem maneira... É um grande desafio para o PSD. Eu acho que é um grande desafio para o PSD. Rui Rio foi incapaz de o fazer. Espero que Montenegro consiga fazer. Mas ainda voltando ao PS, e porquê é que eu acho que não há uma grande diferença entre os candidatos e o problema é o partido? Porque o PS, eu costumo dizer, o PS é uma espécie de partido de micro-ondas. Mete o prato... que já existe há não sei quanto tempo, para requentar no micro-ondas e depois apresenta aos portugueses com um novo chefe no sentido não só de chefe parteiro, mas chefe de cozinha. Põe a mesa de uma maneira diferente, com novos arranjos, e aqui temos uma nova refeição, mas não é uma nova refeição, é uma refeição requentada. E andam a apresentar refeições requentadas, aquecidas no micro-ondas, aos portugueses como se fosse uma nova refeição, mas não é uma nova refeição. Como se viu, aliás, isto é sintomático. Qual foi o maior erro, um dos maiores erros que António Costa cometeu? Foi ter colocado uma pessoa que colocou como seu chefe de gabinete no final. Quer dizer, uma pessoa que tinha vindo do governo de Sócrates, que tinha tido comportamentos suspeitos, no mínimo. Não estou a acusar, não quero fazer aqui... Eu não estou a falar de justiça. Não vou falar de justiça, não quero fazer acusações nenhumas. Mas comportamento... Quer dizer, tinha um passado que não recomendava como chefe de gabinete, apesar de seguramente algumas competências. Mas isto mostra que o PS tem uma enorme dificuldade de renovação. E não é por mudar um líder que se vai renovar. Mas, Ângela, só mais um ponto. E depois há outro problema. É que seja quem for o líder, isto é mais do mesmo, mas pior, porque os dois são piores que António Costa, politicamente. Sim, mas nenhum deles vai convidar Vítor Scária para chefe de gabinete. Mas vão convidar outros. Pedro, vamos ter um prato requentado ou há aqui alguma capacidade de renovação, quem quer que ganhe amanhã as eleições no Partido Socialista? Eu vou começar por essa metáfora. Eu acho que essa metáfora é fundamental. Se as pessoas têm fome e alguém consegue alimentá-las, é talvez por causa disso que as pessoas votam do Partido Socialista. Isto é, se há problemas sociais aos quais as pessoas sentem... Parece um argumento do Estado Novo. Ó, Pedro, não. Por amor de Deus, era o que dizia o Estado Novo, nós alimentamos os pobres dos portugueses, por amor
favor. E o vinho, A analogia é daí. E a analogia assenta nesta ideia de que estão a requentar ideias. Requentar ideias chama-se Estado Social, chama-se social-democracia. É um conjunto de valores. O Pedro agora e é um também já é conjunto... social-democrata. Sempre fui, aliás. Há alguma iliteracia política significativa. Ainda bem que agora estão a ficar todos os sociais-democratas. Mas agora era bom desmistificar essa iliteracia política para a qual está a alimentar com afirmações que depois que sabe que são erradas. Esta ideia de dizer que que estranho, agora os membros do PS chamam-se todos social-democratas. Bom, os membros do PS são social-democratas desde 1973. É uma família política europeia na qual se enquadram trabalhistas. Em alguns países chamam-se trabalhistas, noutros países chamam-se socialistas, que é o nosso caso. Mas nós sabemos que a retórica em política é fundamental. Vamos ver se o PSD ganhar as eleições, se o PS vai continuar a chamar-se social-democrata. Não desconverse. O ponto é mesmo importante, porque há uma família política social-democrata, nós somos social-democratas, e portanto vir com esta ideia de que agora usou a palavra social-democrata como se fosse descobrir o alfa e o ômega de um momento para o outro. Pedro, mas é o Estado Social que está em muito mau estado ao fim de 8 anos de governação do Partido Socialista. Enfrenta problemas em áreas muito importantes, enfim, podemos falar disso. Está pior do que estava em 2015. Não, esse é que também é o outro balanço. Ou seja, detectamos problemas em algumas áreas, porque também, por força de circunstâncias que mudaram drasticamente, por força, por exemplo, no caso da saúde, Marta está mais habilitada do que eu para falar sobre esse assunto, mas temos mais procura do que tínhamos e temos, de facto, que ir a correr, não é atrás do prejuízo, mas também, em parte, atrás do prejuízo provocado pela pandemia. Há setores em que as coisas estão com maior dureza. Mas também temos indicadores, quer no que diz respeito a valores importantes para as pessoas, dizem respeito aos valores do desemprego, dizem valor à reposição de rendimentos, dizem respeito ao funcionamento de vários serviços em que as coisas estão melhores do que em 2015 e também o investimento que se tem mobilizado em muitas destas áreas existe. O que não estou a dizer é que vivemos num mundo perfeito, cor-de-rosa, em que tudo está a correr às mil maravilhas e mas fazer uma pergunta mais a minha pergunta, quando eu falava do Estado Social, o meu ponto era mas há um ponto, estas prioridades. Mas há um ponto que mostra isso de uma maneira, se quisermos, pouco agradável para o Partido Socialista. E isso é reconhecido dentro do Partido Socialista. Hoje, o peso dos eleitores mais velhos ou mais idosos no Partido Socialista é muito superior ao peso dos eleitores mais jovens. Sim, e quando eu digo mais jovens é abaixo dos 40 anos. É muito diferente. E o próprio Partido Socialista sabe isso. Isso não é um sinal de falhanço. Não é um sinal de falhanço. Tem a ver também muito com as prioridades que em 2015 tiveram que ser mobilizadas. Certo, mas já estamos em 2023. Mas a minha questão é essa, é que em 2015... Mas aí o PSD pode-se queixar do mesmo. Não, está bem, mas eu estou a falar do Partido Socialista. Que em 2015 havia uma razão evidente para isso. Não, é que em 2015 havia uma razão evidente para isso, na lógica do PS, que era a reposição de direitos e de prestações que tinham sido suspensas ou retiradas ou diminuídas durante a Troika. A verdade é que 8 anos depois essa agenda foi ficando permanente e os jovens não se sentiram minimamente... Os jovens hoje estão muito mais noutros partidos, alguns deles novos, e não estão propriamente próximos do Partido Socialista. E quando eu digo jovens é até hoje... Mas eu estou a falar dos votos e muitos dos equipamentos também três questões diferentes. Há essa viragem da reposição de rendimentos, mas aqueles eleitores continuam a sentir que o Partido Socialista é o que continua a responder aos seus anseios e preocupações. Temos um quadro em que também temos vindo gradualmente a aumentar valores de pensões, porque há uma política de rendimentos em relação a um público mais favorecido. Isso faz sentido. Esse é um dos aspectos. Ou seja, tem a ver com... Só para dizer uma coisa, os jovens não recebem pensões. Calma, mas já lá vamos. Mas o facto destas pessoas... Estas pessoas também são... Não sabem se alguns dias verão. Deixem-me acabar o raciocínio. E não sabem se alguns dias verão. Fui tão bem comportadinho, não interrompi ninguém. Deixem-me lá acabar o raciocínio. Há este primeiro elemento. Há uma coisa que tem raízes históricas, mas depois tem a ver com políticas públicas que se mantêm em relação a este público-alvo. Depois, a questão do envelhecimento dos eleitorados. Os dois maiores partidos sentem isso mais. E não é de agora. Ou seja, há capacidade de atração de eleitores mais jovens, quer, por exemplo, no Bloco noutros tempos, na Iniciativa Liberal hoje, tem uma capacidade dessa. O PS tem o mesmo problema. Sim. E também tem a ver com o grau de própria participação. Se olharmos para os segmentos de votação e de abstenção, de facto, é nos eleitores mais velhos que temos mais participação e, portanto, nesse sentido, também explica porque é que temos menor capacidade de entrar em alguns eleitorados. Mas, obviamente, não significa que haja um desinteresse do Partido Socialista em relação a esses eleitores e também não significa que os outros devam ser abandonados. E volto a dizer, o facto de haver, desse aspecto ser frisado, o problema não é o PS ter capacidade de mobilizar os pensionistas e de ter um discurso para eles e de os manter atraídos pela sua mensagem. Quando muito o problema pode ser onde é que está o discurso que também consiga cativar outras gerações e outras pessoas e temos que trabalhar nisso. São coisas diferentes. Como é que se derrota o Partido Socialista? Como é que se derrota o Partido Socialista? Bom, fazendo duas coisas fundamentais. Primeiro, dizer claramente os erros todos que o Partido Comunista cometeu desde que o Partido Socialista... Se for só o Partido Socialista, não dá para ganhar eleições. O Partido Comunista já quase que acabou. O que o Partido Socialista cometeu, às vezes as derivas de esquerda levam-nos a estes erros, mas que o Partido Socialista cometeu desde que é governo em 2015. E cometeu vários. E alguns muito graves. Nas políticas sociais, na questão da cultura democrática, na relação entre o Estado e o partido. Tudo isto são questões muito importantes.
Mas são questões que se verificam sempre e depois o em ciclos de PSD poder tem que mostrar. prolongados, João. Exatamente. Durante Então, os 10 anos de cavaquismo falávamos do mesmo. Oh, Ângela, obviamente, mas esse é um dos meus pontos. Morreu, é sempre assim. Mas esse é um dos meus pontos. O poder, como dizia um grande pensador inglês, Lord Acton, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. E o poder prolongado também corrompe. É esse o meu ponto. Porquê é que nós chamamos ao nosso regime de democracia pluralista? Porque deve haver uma renovação de quem está no poder. Porque estar muito tempo no poder faz mal aos partidos políticos. E o PS está nessa fase. O poder está a fazer mal ao PS e por isso está a fazer mal a Portugal ter o PS no poder. É muito simples. Agora, eu queria pegar a outra maneira importante, que é fundamental para o PSD, também derrotar o PS, que é o PSD mostrar, ter um discurso positivo e mostrar o que é que faz diferente, quais são as suas propostas para os problemas do país e porque é que vai fazer diferente e melhor do que o PS. E depois há outro ponto, quer dizer, há aqui vários pontos, e até foram referidos, que eu gostava de referir. Primeiro, eu acho que a maioria dos portugueses que votam, a maioria dos portugueses, pensa em política, não é como as pessoas que estão à volta desta mesa que pensamos muito em política. A maioria dos portugueses deve pensar em política 5 minutos por semana. Depois alguns, talvez 5 minutos por dia. Não pensam mais do que isso. Para os portugueses, havia eleições em 2026. Era o que estava na cabeça dos portugueses. O que aconteceu foi tudo súbito. Ninguém estava à espera de eleições antecipadas. Portanto, os portugueses nunca olharam para Luís Montenegro. A maioria dos portugueses não olham para Luís Montenegro com olhos de que esta pessoa pode ser primeiro-ministro. Só agora é que estão a começar a olhar. Porque agora é que aí pode ser real. E é em março. Não sei se olham. Vamos ver em março. Mas o João, que pensa mais tempo em política por dia, já percebeu como é que o PSD pode fazer diferente? Ou já percebeu o que é que eles vão fazer diferente? Eu acho que eu não estou a trabalhar no programa do PSD, mas acho que é fundamental, como eu disse, o PSD ter propostas novas, ter propostas, por exemplo, aqui estávamos a falar do Estado Social. Eu acho que é fundamental o PSD mostrar quais são as suas políticas sociais e porque é que pode melhorar a saúde pública e a educação pública em relação ao que fez o PS. É fundamental. É fundamental. Mas o Estado Social, vamos lá ver. Nós não podemos falar só do Estado Social. É fundamental falar de uma coisa que é crescimento económico. Produtividade em Portugal. Porque não há um Estado Social forte sem um crescimento económico forte. Porque se não houver crescimento económico, o Estado Social faz através de dívida. Ou então de mais impostos. E esse é um problema que se discute muito pouco em Portugal. É a tal história como começou o Pedro. É ter comida para os pobres. O que nós queremos é que Portugal haja mais ricos e não haja mais pobres. E desde que o PS está no governo, há mais pobres e há menos ricos. A classe média... Não é o que dizem os números. É mesmo daquela que pode com muita assertividade dizer isso é uma informação falsa. Pedro, esse facto está errado. Objetivamente errado. Aumentou bastante o número de pessoas que têm ordenados baixos. Risco de pobreza diminuiu de 2015 para 2023. Objetivo é ir à pordata e ver os dados. É taxativo. Achas que Portugal tem crescido economicamente? É um Portugal em que é um país onde a economia está a correr bem? Resposta afirmativa. Eurostat, números, a resposta é sim. Mas não é isso. Pedro, uma coisa. O ponto não é a pobreza aumentou. Os dados mostram não. A pobreza diminuiu para 2015. Crescimento económico. Sim, temos crescido e temos convergido com o resto da Europa. Temos convergido com o resto da Europa. Sim, temos convergido com o resto da Europa. Com o resto da Europa. Os outros 26 Estados membros da União Europeia... Nós convergimos, só que os outros convergem mais rápido que nós. Como é que se converge mais rápido que os outros? Não. Ele é comparativo. Há países que estão a crescer muito mais rápido que Portugal e mais do que Portugal. E isso desmente o facto de estarmos a convergir em que ponto? O facto de poder haver quem esteja a apostar a ter uma prestação melhor não significa que Portugal não esteja a convergir. Porquê é que há países que entraram na União Europeia em 2004? Porquê é que há países que entraram na União Europeia em 2004? Falso, está. Porquê é que há países que entraram na União Europeia em 2004 e agora vive-se melhor? Há um rendimento per capita superior ao português, que está na União Europeia há muito mais tempo desses países, e esses países partiram de uma base muito pior que a portuguesa. Esses países partem de duas vantagens competitivas, às quais nós não conseguimos competir com a mesma forma. Tem vantagens competitivas. Só para responder, estas duas objetivamente não têm. Partem de uma base de literacia e de formação e de habilitações literais muito superior à nossa, por um lado, e depois estão junto ao motor económico da Europa. A nossa vantagem competitiva enquanto país periférico é muito diferente. É muito diferente. É muito diferente. Porque não podemos deslocar a República Portuguesa para o lado da Alemanha. Infelizmente, isso não é geograficamente possível. Nós estamos ao lado do Reino Unido, beneficia também de vantagens de acesso a mercados que nós não temos essa capacidade. E, portanto, o PS, falemos nos últimos 28 anos, governou 22 anos. Se tu achas que o país não está educado e que não há literacia, de quem é o responsável? Não é literacia. João, não vamos... Mas quem é o responsável? Com todo respeito, há aqui sempre sofisma na resposta. Eu não disse que Portugal, ou que esses países, que o comparativo é hoje. Evidentemente, demos um salto qualitativo brutal nas habilitações,
Na formação superior, Pedro, estás contente com a educação pública em Portugal? Agora, por favor, era respeitar-me e não me interromper. Se eu estou satisfeito, estou muito mais satisfeito do que estava há 8 anos, sim. Estou satisfeito no sentido de chegámos onde Estás desejávamos. mais satisfeito do que em 2015? Não interromper, Pronto, é fundamental. Só para eu levar até ao fim. Estou mais satisfeito dos resultados antes? Estava. Mas houve até ao fim. Significa isto fim da meta, podemos fechar e vamos todos para casa satisfeitos? Não. Há imenso por fazer. Agora, isto significa que a trajetória esteja no rumo errado? Não. E o ponto de há bocadinho era precisamente este. Se olharmos para os indicadores e o discurso catastrofista de estamos pior do que estávamos em 2015, os factos desmentem-no. E esse é um ponto importante. Podemos dizer o seguinte, isto podia ser uma estratégia para um líder da oposição. Eu não vou fazer aqui a cartilha para o Luís Montenegro, mas o ponto não é dizer coisas nas quais as pessoas não veem e não acreditam. Não é dizer às pessoas o mundo está a arder. É dizer, podíamos estar melhor e se calhar a estratégia do PS não é tão satisfatória como gostávamos. Agora, só mesmo para agora dizer que estamos pior é que as pessoas não acreditam porque sabem efetivamente têm mais rendimento, têm mais benefícios sociais, têm acesso a mais prestações do Estado Social. O que também leva, o que também permite, não é em todas as áreas, infelizmente, em algumas mais do que noutras, mas efetivamente o balanço que as pessoas fazem, sabem os que têm os que têm. Eu vou fazer a lista a seguir, mas vou pôr a música dos Globos de Ouro. Só que eu acho que não é bom para o candidato do PS a primeiro-ministro estar demasiado colado a António Costa, porque ele tem que ganhar autonomia e mais do que isso. Só que há uma coisa, António Costa vai expor os dois na campanha, ou seja, o novo líder e a pessoa que perder, e o derrotado, e o ex-líder. Mas António Costa, vai ter os três. António Costa, de certo modo, vai expor a inexperiência, as fraquezas do candidato do PS a primeiro-ministro. Porque António Costa tem uma visibilidade em Portugal e uma opinião dos preços está muito acima de qualquer que ganhe as eleições. Vamos supor que é Pedro Nuno Santos, como é o principal candidato. Quer dizer, os portugueses vão se lembrar que António Costa evitou que Pedro Nuno Santos fizesse uma série de disparates. Quando era ministro. Não evitou todos, não é? Não evitou todos, mas evitou alguns. Também E alguns. aí vão perguntar, onde é que vai estar António Costa se Pedro Nuno Santos for primeiro-ministro para evitar os disparates do novo primeiro-ministro? João, e como as legislativas e as europeias vão ser muito próximas, temos legislativas em março e europeias em maio, vamos imaginar que antes das legislativas se percebe que António Costa é mesmo o candidato, é mesmo o cabeça de lista do PS às europeias. Pode acontecer. Isso aí não pode acontecer um ticket imbatível em que o Partido Socialista parece estar no palco nas várias frentes. Não sei. Por exemplo, há pouco falámos eu também acho que o PS vai se unir à volta do novo líder, porque a prioridade vai ser ganhar as eleições e, portanto, vão se unir. A minha pergunta é, se perder as eleições, o que é que vai acontecer a seguir? E aí eu acho que o partido se vai dividir. Acho que o partido se vai dividir. Não acontece nada. Vai ser uma espécie cada vez que se apostou na divisão do PS, o PS não teve Sebastião, deixa-me acabar, se faz favor. O partido vai ser uma espécie de uma colmeia com abelhas lá dentro a lutarem umas com as outras. Isso provavelmente até vai... Vamos imaginar o que é que acontece no PSD se Montenegro perder. Eu lembro-me o que aconteceu a António José Seguro, Pedro. E vocês no PS também seguramente que sabem o que aconteceu a António José Seguro. Quer dizer, não era um partido pacífico. O que é que aconteceu aos seguristas? E as guerras entre Guterres e Jorge Sampaio quando estavam na oposição. Foram todos para o governo juntos. Foram todos para o governo juntos. Em seguida, o partido, porque tem uma base programática comum e tem um objetivo que é implementar políticas públicas. Agora, António Costa, acho que António Costa, de certo modo, pode ser um fator de unidade no partido nas eleições europeias. E, aliás, o PS já tem um antecedente em que escolheu um antigo líder, antigo primeiro-ministro, antigo Presidente da República, como cabeça de lista às eleições europeias, Mário Soares, que, aliás, também tentou ser Presidente do Parlamento Europeu, não conseguiu. Vamos lá ver se António Costa, se for cabeça de lista e será eleito deputado europeu, terá mais sucesso que Mário Soares, porque António Costa não vai querer ser apenas... empregada doméstica. E se António Costa nas europeias for cabeça de lista e tiver melhor resultado do que teve Pedro Nuno Santos nas legislativas? Mas vamos... O que é que isso traz? Duas eleições... Não sei, estou a perguntar. É uma pergunta legítima, politicamente. Isso é o mais provável de acontecer. Eleições ditas de segunda ordem, em que os comportamentos eleitorais são completamente distintos, em que não está a ser discutida a formação de um governo. Normalmente, aliás, o PS até tem um histórico de resultados eleitorais em europeias que até são melhores que os seus resultados eleitorais, não todas, mas que os seus resultados eleitorais em legislativas. Portanto, são duas eleições diferentes que nem são no mesmo dia. Há aquele caso que se fazia a comparação do dia em que as europeias e as legislativas foram no mesmo dia e em que, de facto, se viu a grande diferença dos resultados do PSD, que teve uma maioria absoluta esmagadora num caso, e na outra não teve, porque o candidato era outro. Então, eleições diferentes, perfis diferentes, mas não fugindo à pergunta, acho complementariedade e acho que o PS só tem a ganhar em valorizar aquelas coisas que fez de positivo. E aquilo que o Primeiro-Ministro disse também na entrevista que deu esta semana que passou, também é o mais normal. No fundo, ele reconhece que há um fim de ciclo, força destas circunstâncias, e eventualmente até liberta, de certa maneira, com as devidas aspas, o seu sucessor para tentar procurar fazer melhor, fazer diferente, e é algo também que mostra que há renovação... Só queria interromper-vos para dizer uma coisa. Sebastião Bugalho, uma das coisas que seguramente vai estar em debate e vai contar muito na próxima campanha eleitoral são as soluções de governabilidade que Partido Socialista e PSD
têm condições de apresentar ao país. Tu aí vês alguma vantagem ou vês que estão os dois lados muito débeis na capacidade de mostrar que conseguem uma solução maioritária caso ganhem as eleições? Eu acho que é muito difícil qualquer um deles ter uma maioria absoluta e acho que o Partido Socialista tem a vantagem, pelo menos moral e política, da geringonça, porque não houve um colapso institucional depois do apoio do PCP e do Bloco. Não foi uma solução impopular, eu não gosto dela, não gostei dela, não voltaria a não gostar dela. Durou a legislatura toda já agora. Exatamente. Portanto, nesse sentido... Funcionou melhor que a maioria absoluta. A imprevisibilidade de uma geringonça à direita é muito maior do que a previsibilidade de uma geringonça nas últimas eleições, mas espera aí, nas últimas eleições tiveste Rui Rio a ser penalizado pelo facto de ter sido ambíguo relativamente ao Chega. Essa ambiguidade acabou. Luís Montenegro acabou com ela e clarificou que não é não. Isso é uma vantagem? Não sei se é uma vantagem ou não, porque ele está obrigado a ganhar e está obrigado a não depender do Chega. Caso contrário, fica vítima ou dependente de uma mentira. Mas pode depender no sentido de o Chega viabilizar um governo minoritário e não ter necessariamente que ir para o governo. Essa ideia de que tem que pôr um ministro no governo de Luís Montenegro pode não ser necessariamente assim. Essa é que é uma das questões que eu gostava de trazer aqui para cima da mesa e que é uma incógnita, é um ponto de interrogação que me tem estado em cima da cabeça nos últimos dias, que é e se o Chega consegue virar a vitimização ao contrário? Porque a estratégia do PSD, toda a gente o diz, a tua pergunta também intuía isso, a estratégia do PSD é muito simples. Nós apresentamos o programa de governo, nós apresentamos o orçamento, neste caso e o Chega escolhe se quer ficar ao lado do Bloco e do PC ou se quer viabilizar um governo do PSD. E há uma chantagem política do PSD ao Chega que é se os meus amigos não permitirem isto, são culpados de novas eleições e do regresso da esquerda ao poder. Esta é a chantagem que muitas pessoas suspeitam. Não tem que haver chantagem, é confrontar o partido com uma escolha. Quer estar ao lado do PC e do Bloco ou quer viabilizar um governo do PSD? Exatamente. Só que se o Chega fizer ao contrário, que é, então, mas, meu caro, eu tive 15%, tenho 30 deputados, tenho toda a legitimidade democrática e política para pedir ministros, e é o meu amigo Luís Montenegro que escolhe impedir esse governo, que escolhe que não vá para o governo, que escolhe que essa solução não seja possível. Por exemplo, se o PSD e o Chega tiverem maioria absoluta sozinhos, como é que Luís Montenegro faz? E se André Ventura, através de uma retórica bem conseguida, conseguir inverter a vitimização e conseguir dizer aos seus eleitores de direita só não houve governo porque Luís Montenegro não me levou para o Executivo, apesar de toda a legitimidade eleitoral que eu tenho, eu aí fico muito preocupado com os resultados de direita, em particular do PSD, numa segunda volta. Este é que é o problema que ainda ninguém viu. É que fazer a chantagem com o Chega, esquece que o Chega também pode fazer chantagem com o PSD. Ao contrário. João, como é que o PSD vai dar a volta a isto se conseguir ganhar as legislativas e tiver uma maioria de direita que precisa do Chega? Bom, antes de chegar à questão da chantagem com o Chega, o PSD deve virar-se para o PS e dizer assim: meus senhores, vocês dizem que o Chega é um problema para a democracia portuguesa. Se é um problema para a democracia portuguesa, viabilize o nosso governo e nós não temos que falar com o Chega. Mas o Pedro já disse que não fazia, não é? Está bem, mas Montenegro não interessa. Não diz não fazer, mas Pedro vai ter que o forçar a não fazer. E vai ter que lhe dizer. Então, isso é um problema para a democracia portuguesa, porque depois aqui nota-se também a hipocrisia do PS. Porque se o PS não viabiliza um governo minoritário do PSD, no fundo o PS diz que o Chega é um problema para a democracia portuguesa, mas está a transformar o Chega num problema só para o PSD e não para a democracia portuguesa. E isso é que é inaceitável. Que haja um desequilíbrio no sistema partidário português em que o PS pode fazer alianças à sua esquerda e o PSD está limitado na sua política de alianças. Mas pode, o PSD que agora se autolimitou. Isso é inaceitável. Mas o PSD não, se autolimitou. mas isso é uma estratégia eleitoral do Montenegro. É uma estratégia eleitoral do Montenegro. Não precisava de ter feito. Claro que não precisava, mas fez. Aliás, nas mas sondagens recentes, a sondagem que o Expresso apresentou a semana passada ao SIC, há uma grande parte do eleitorado já do PSD que já não acham propriamente um problema estar com o Chega. Eu, na minha opinião, acho que ele não o deveria ter feito. Mas está feito. E acho que o pior erro em política é mudar a meio do caminho. Mas fez, tem que ir até ao fim. Então, pronto. Fez, tem que ir até ao fim. Agora, na minha opinião... Aliás, nós dissemos aqui que a geringonça de esquerda teve sucesso. O sucesso da geringonça de esquerda, paradoxalmente, é uma das maiores garantias em relação a negociações entre o PSD e o Chega. Porque o PS mostrou precisamente que pode ter acordos com partidos como o PCP e isso não afeta políticas fundamentais portuguesas que existem desde a consolidação da democracia. Luís Montenegro já prometeu que não fazia isso. Mas Montenegro já se comprometeu. Eu sei. Vamos à primeira parte.